Primeiro exercício, está aqui e está aí também no PDF de vocês. Duas cargas iguais, com 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, se repelem no vácuo, é dada a força com a qual elas se repelem, é dada a constante elétrica no vácuo, e é pedido para calcular a distância entre elas. Esse tipo de exercício, que envolve força de Coulomb, todos eles são muito parecidos, né? Muda só o que é dado e o que é solicitado, mas sempre gira em torno disso aqui. Você tem lá que a força de Coulomb... Opa, tá muito grosso isso aqui. Deixa eu afinar. O exercício gira sempre em torno disso aqui. Força de Coulomb é igual a constante eletrostática, que é o 9 vezes 10 a 9, produto das duas cargas elétricas, que podem ser iguais ou diferentes, dividido pela distância entre elas. Então, ora é dada a força e é solicitada a distância, como nesse caso, ora é dada a carga e a distância solicitada a força, ou pode ser dada uma das cargas e solicitado, desculpa, pode ser dado força e distância uma das cargas e ser solicitada a outra, enfim. Você vai sempre ter, você tem aqui 1, 2, 3, 4 elementos, são dados 3 e é solicitado 1, é sempre o mesmo tipo de exercício, né? Então, neste caso aí do exercício 1 da revisão, são dadas as cargas são iguais, Q1 igual a Q2 igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A força entre elas é de 10 elevado a menos 1 newtons ou 0,1 newtons, como preferirem. E a constante, 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Substituindo esses dados na equação que nos dá a força de Coulomb, a gente tem o quê? Que 10 elevado a menos 1, que é a força, é igual a 9 vezes 10 a nona, constante. Carga elétrica, as duas são iguais, então 2 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a menos 6, são duas cargas positivas, e a distância ao quadrado permanece aqui. Eu vou levar a distância para o numerador do outro lado da igualdade, trazer esse 10 a menos 1 para o denominador. Então, com isso, nós temos que d ao quadrado é igual a... Aqui, separando o que não tem potência, 9 vezes 2 vezes 2, 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6, e veio para cá um 10 elevado a menos 1. Então, aqui, d ao quadrado vai ser igual a 36, 10 elevado a 9, menos 6 com menos 6, menos 12, mais 1. Então, ficou 9 mais 1, 10, com menos 12, menos 2. Ou seja, d ao quadrado é igual a 36 vezes 10 elevado a menos 2. Extraindo a raiz, o d vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 1, ou ainda 0,6 metros. Alguém ficou com dúvida nesse exercício? Deixa eu salvá-lo aqui. Pelo que eu vi do dia da aula que vocês estavam resolvendo, eu acho que quase todo mundo acertou esse exercício. Ô, professor, eu só não transformei essa força em 10 elevado a menos 1. Não, mas tanto faz. Continuei com ele em Newton. Não, mas ele está em... 0,1, quer dizer, 0,1. Tanto faz. Fica mais fácil, né, quando você faz assim. Já transformando para potência de 10 na hora de fazer a conta, mas tanto faz. Beleza. O resultado não muda. Tá? Deu 0,6 metros. A única coisa é que aqui eu joguei ele logo para potência de 10 e você fez a... dividiu ele na calculadora, mas não altera em nada o resultado. Ok. Tá?
Aí o número 2, como eu disse, né? É mais do mesmo, né? Opa, foi para o 3. Duas partículas de cargas agora 4 e 6, né? Elas têm cargas diferentes, separadas no vácuo. É dada a distância, é dada a constante de Coulomb e é solicitado que a intensidade da força entre elas. Então, agora ao contrário, ao invés de ser dada a força, foi dada carga, carga, distância e solicitado a força. Como eu disse, você tem aqui 4 elementos. Os exercícios, em geral, fornecem 3 e solicitam um deles, né? Quase sempre o mesmo tipo de exercício, né? Deixa eu apagar aqui. Legal. Não tem uma variação, né, muito grande, pelo menos enquanto não se faz o cálculo vetorial. Com o cálculo vetorial começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas... Então, nesse exercício 2, são duas cargas, uma Q maiúsculo, 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs, Q minúsculo, tanto faz também, se chama de Q1 e Q2, tá? Não muda nada. 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs, são cargas bem menores que no exercício anterior. E a distância, também muito menor, 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros, tá? E a constante eletrostática já foi dada aqui nas unidades do Sistema Internacional. 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E aí é solicitado a força. Então eu tenho tudo isso aqui e vou calcular só a força. Que a força esteja com todos nós. Então 9 vezes 10 elevado a nona. 4 vezes 10 elevado a menos 16. 6 vezes 10 elevado a menos 16. E o 3 vezes 10 elevado a menos 9 ao quadrado aqui embaixo, né? Então, separando o que tem potência do que não tem, vai ficar aqui 9 vezes 4 vezes 6, 3 ao quadrado, 9. E as potências de 10, 9, menos 16, menos 16, e aqui, né, 10 elevado a menos 9 ao quadrado, 10 elevado a menos 18, tá? Aqui 9 com 9 cancela, 24, agora as potências ficou 9, 16 com 16, 32, mais 18, tá? Então vai ficar 27 menos 32, que vai dar 4. Menos 4, né? Não, menos 5, desculpa. 9, 27 para 32, 5. Então a força ficou em 24 vezes 10 elevado a quinta newtons. Poderia deixar assim, nenhum problema. Também poderia ter feito isso aqui, ó. 0,24 vezes 10 elevado à terceira newtons. E aí eu poderia dar a resposta em kilonewtons, tá? No caso desse exercício, tanto faz como você deixou a resposta, tá? Eu só estou mostrando essas possibilidades aqui para que vocês vejam que em questões de múltipla escolha, você tem que olhar o resultado e colocar aqui o seu resultado no mesmo formato para poder comparar. No caso, numa questão discursiva como essa, tanto faz, né? Deixar qualquer um desses 3 aqui estaria igualmente correto, tá? Mas no caso de uma questão de múltipla escolha, é necessário ver como enquadrar a sua resposta no rol de respostas que aparece lá na lista, né?
Ok. Professor, não é 24 vezes 10 a menos 5, não? Menos 5, tá certo. Tanto é que aqui eu fiz multiplicação e... Aqui, ó. Menos 3. Bom, aí não fica quilonewtons. Única coisa. Eu teria que colocar ali a terceira, não, vai complicar muito. Menos 5. Aí tanto faz se você vai deixar a resposta desse jeito. Ou desse. Poderia deixar também 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 também. Tanto faz. Obrigado. Deixa eu salvar de novo, porque ficou com... Exportar. Tudo bem, pessoal? Alguém com dúvida? Salvei por cima. Legal. O exercício 3 e o 4, eu vi que gerou alguma dúvida por conta do sentido do campo elétrico, né? Deixa eu apagar isso aqui. A definição do campo elétrico é o campo elétrico gerado por uma carga Q em um ponto do espaço. E aí, a força que esse campo vai fazer sobre uma carga Q minúscula é igual ao produto da carga vezes o campo. Tá? E por convenção, uma carga elétrica negativa, o campo sai dela, tá? E quando a carga elétrica for positiva, o campo entra na carga. Isso é uma convenção, né? Uma convenção para facilitar os cálculos. Aqui deveria ser um. Então, no número 3, ele fala de uma carga Q, tá? Que é a carga chamada de prova. Esta carga tem 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Quando ela é colocada num ponto qualquer do espaço, ela é sujeita a uma força de 10 newtons. Então, se essa força é de 10 newtons positiva e a carga que é positiva também, né, é porque o campo é de uma carga negativa. Perdão. Sim. Tá? Ou se vocês quiserem pensar não em termos de definição assim, talvez seja mais fácil do que ficar pensando nisso aqui. Um jeito mais simples ainda para vocês pensar em termos de campo, tá? Isso aqui acho que vai ficar muito complicado. Pense no seguinte: se a força é positiva e a carga é positiva, é porque esse campo elétrico, né? Se a carga... Vamos calcular primeiro a intensidade, vai. Força é igual a carga vezes campo, tá? Se a carga é positiva e a força também apareceu ali como positiva, é porque esse campo é positivo. Se o campo é positivo,
qual é o sentido dele? São duas cargas positivas que estão se repelindo, né? Ok? Tá? Então você poderia responder assim: o sentido do campo elétrico é saindo da carga, tá? E a força vai ser de repulsão. Poderia dar a resposta de uma ou outra maneira, tá? Então daqui a gente tem que o campo é igual a 10 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6, que é o mesmo que 1/2 vezes 10 vezes 10 elevado a sexta. Esse cara que sobe muda de sinal. E aí a gente tem então 0,5 vezes 10 elevado a 7 newtons por coulomb, tá? Então o campo já ficou positivo, né? Então isso já é um indicativo de que é um campo de repulsão, tá? Não precisaria nem ficar fazendo desenho, bastaria trabalhar pelo sinal do campo, tá? Dúvidas ainda com isso? Se eu tivesse aqui a carga negativa e a força positiva, é porque o campo seria negativo. Então, o próprio sinal do campo já indica se ele está apontando para o centro ou afastando do centro. O exercício seguinte é um exercício mais descritivo, né? Pessoal, tem aqui alguma dúvida, algum comentário? Todo mundo quieto demais. Negativo, professor. Joia. O último, o exercício 4, ele tem essa figura aqui, tá? E aí ele diz que a esfera metálica inicialmente ela está neutra, conectada a um fio de nylon. O fio de nylon é esse aqui, tá? E aí um bastão de plástico com carga negativa é aproximado da esfera e aí é feita uma ligação entre eles por um fio de cobre, ou seja, por um fio condutor, tá? Mantido assim na direção que está aqui na direção horizontal. Também pendurado por algum material isolante, ou seja, o fio de cobre que está neutro, sem nenhum contato aqui, sem nenhum fio terra, né? A seguir, o fio de cobre é afastado para longe da esfera do bastão, ele tira o, o fio daqui, e aí são feitas duas perguntas. Com o bastão negativo ainda perto da esfera metálica, a força entre a esfera e o bastão é de atração-repulsão ou não existe? E se agora aproximarmos outro bastão, mas com carga positiva, como é a força entre a esfera e o novo bastão? Legal. Deixa eu pegar a figura para a gente rabiscar em cima dela. Não me deixa trazer a figura assim. Vou ter que pegar a figura na marra. Vou. Só um minutinho que eu já vou pegar a figura aqui.
Deixa eu colocar a situação 1 e aqui logo a situação 2. Opa, tá. Então, olha só. O que que vai acontecer aqui nessa situação? Tá? Tá tudo isolado. Então, a gente tem que o fio de nylon ele não permite uma troca de cargas elétricas entre a esfera metálica e o ambiente, nem entre o fio de cobre e o ambiente, ou seja, um sistema isolado. Tá? Quando eu conecto elementos e um deles tem excesso de carga negativa, o que que acontece? Essa carga negativa ela vai ser redistribuída, né? A tendência dela é sempre redistribuir. Então, o que ele tinha de carga elétrica negativa aqui vai migrar pelo fio e vai chegar na esfera, tá? E o fio vai ficar neutro? Vai, porque olha só, a tendência de cargas negativas, quando eu tenho quaisquer duas cargas iguais, né, elas vão se repelir até chegar na maior distância possível entre elas, tá? Então o fio vai continuar neutro e eu vou ter aqui cargas negativas aqui e aqui na maior distância possível entre elas. Quando ele remover o fio, eu vou ter a esfera negativa e o bastão negativo. E aí o que que eu vou ter? Letra A, repulsão, né, entre esfera e bastão. Tá? Na segunda situação, ele já removeu também o bastão, o fio, e deixou aqui uma esfera com carga negativa e o bastão com carga negativa, com menos carga negativa do que ele tinha antes. E aí ele diz que vai aproximar um outro bastão com carga positiva, tá? O que que vai acontecer com esse outro bastão com carga positiva? Se ele for colocado aqui, né, ele vai atrair a esfera para cá, isso aqui vai pender para lá, porque ela é repelida já por essa e vai ser atraída por essa, tá? Se ele fosse colocado aqui, mas ele não faz essa pergunta, tá? De um lado e de outro. Se ele fosse colocado aqui junto com o outro, mas sem encostar, o que que iria acontecer? Ele poderia até ser calibrado de um jeito de deixar a esfera reta, porque aí ele iria anular a repulsão desse com a atração desse, tá? Mas ele só pergunta como é a força, né, com esse novo bastão, independente de ser de um lado ou do outro, né? A força de atração entre a esfera e o outro bastão. Em termos visuais só, né, o que eu quis dizer é que aqui ele vai atrair e esse aqui está repelindo, então se ele chegasse pelo lado esquerdo, a gente iria observar um deslocamento à esquerda da esfera, ou ela poderia ficar parada, com ele sendo colocado desse lado. Tanto faz, mas a pergunta era muito mais simples de responder do que isso. Então não tinha aí uma dificuldade pela posição, né? Era só dizer que, como a esfera está com carga negativa, um bastão com carga positiva vai atraí-la, né? Então, tá, vai a resposta do número 5, tá?
Dúvidas nesse? Professor, eu estava conversando com o meu colega Rodrigo Ah, e quando o bastão negativo encosta na esfera, teoricamente os dois iriam equalizar. sim. Aí, pelos dois equalizar as cargas, a gente meio que raciocinou que não existiria nenhuma atração entre os corpos. Não, existiria repulsão, porque existe um excesso de carga negativa, né? O que iria Sim, sim, os acontecer? dois estariam negativos, Os né? dois Só estariam que negativos. aí eu pensei um pouco sobre a tensão, né? Porque os elétrons, eles só vão de um sentido para o outro quando há diferença de potencial. Aí, quando a gente imaginou que iria equalizar, não iria haver esse movimento dos elétrons. Mas Mas beleza. ele tira o bastão. O bastão deixa de existir. O bastão, o fio é removido. Então você Sim, tem sim, entendi, entendi. dois materiais com a carga elétrica negativa, tá? É por isso que ele vai ter a repulsão entre eles. Eles não estão mais ligados, né? Por isso que ele fala, remove o fio, tá? Número 6 fala sobre as diferenças práticas, né, nos padrões 110. Professor, Sim? desculpa, eu estava escutando a resposta do senhor. A respeito em relação ao A4, a, eram duas respostas que tinha que dar, né? Era duas ou uma resposta só no final dele? A 4 ou a 5? Na, É a nessa última, 4, professor, acho que o senhor confundiu, tipo, é a 4 que é essa daí, né, do bastão e a esfera. isso. Então, a É, 4 são duas respostas. então, São duas A e respostas. B. A primeira, a letra A, Letra é B. Ah, tá a, certo. tá? Porque o que que aconteceria na segunda que ele coloca o segundo bastão? São 5 exercícios, na verdade, não 6, né? Ah, tudo bem, então. Me desculpa, então, professor. Obrigado, viu? São duas mesmo, tá? E agora sim, a número 5, aí sim é essa que fala sobre as diferenças práticas, padrões nas residências, tá? E como é calculada a conta de energia elétrica. Aí eu pedia para vocês fazerem uma pesquisa, né? Tá. Os padrões mais comuns, né, de fornecimento de energia é 110. Eu nem sei dizer hoje se no Brasil qual é a maioria, se é 110 ou 220. Acho que ainda é 110. Não conheço nenhum estado onde seja 440. 440 é só industrial. Aliás, eu acho que o único país que eu me lembre que adota 440 volts como padrão é a Austrália, se não me engano, né? No Brasil, aqui no São Paulo, a gente tem algumas cidades que adotam 110, outras adotam 220. Pinda é 110, né? Se eu não me engano. Professor, Sim? na pesquisa que eu fiz para a resposta dessa pergunta aí, eu fui no site da Anael, Anel, né? Anel, é isso. Isso. Aí eu pesquisei e tinha várias opções. Eu pesquisei aqui da minha cidade para mim descobrir. Também não sabia, né? Mas aqui É, ele dá um formato diferente, assim, engraçado. Eu até coloquei na resposta para o senhor lá. O formato dele são duas possibilidades. Vamos supor, tensão nominal, ele coloca 380 para indústria hum, e depois 220. Depois ele tem uma outra tensão nominal, a segunda, ele adota 254 e para casa ele adota 127. E numa terceira, ele tem de 240 a 120. Eu falei, caramba, e tudo isso numa mesma aqui em Caçapava. é. O que que acontece? Na verdade, o que a gente chama de 110 é 127, né? O nominal. A gente fala 110, 220, mas é 127, 254 o real, né?
O que acontece é o seguinte, antigamente, eu acho que isso não tem mais em nenhum lugar, só quem tiver ainda um relógio muito antigo, tá? Era possível ter um relógio monofásico, tá? O monofásico ele tinha 110 ou 127 hoje, né? E neutro. Então, a única possibilidade que você tinha com esse relógio monofásico era 110 ou 127, né? Que é o mais correto, né? O problema disso daqui é que, isso a gente vai ver a seguir, com um relógio desse tipo, monofásico, isso era bastante comum nas casas, no Brasil, as casas normais, né? Casas convencionais tinham esse tipo de relógio. E o problema disso daqui é que você tem uma malha só na sua rede. E daí é, fica tudo ligado em série, o que é um grande problema. Mas nessa época aqui, o que que se tinha em casa, né? Nessa época aqui você tinha geladeira, fogão, não, fogão não era elétrico. O pessoal tinha geladeira, Televisão, né? chuveiro e televisão. Exato, chuveiro e televisão, tá? Então, e iluminação, né? E lâmpadas. Então, aqui nessa época, o pessoal inclusive sabia do seguinte: tinha um outro problema aqui que era o ferro elétrico, tá? O pessoal que pegou essa época, ou que ainda tem alguma casa dessa época, sabe que esses dois aqui, como você não pode desligar a geladeira, né? O chuveiro e o ferro não podem funcionar juntos. Quando alguém estiver usando ferro elétrico, não pode ligar o chuveiro, senão Desarma o desarma. disjuntor. Desarma o disjuntor, Na casa da exatamente. minha mãe era assim. A casa da minha mãe também. E aí, quando começou a chegar micro-ondas, o fogão ter a parte elétrica, computador, mais um monte de coisa, isso aqui ficou insustentável, né? A grande maioria das casas no Brasil hoje tem o relógio bifásico, tá? Esse é o padrão atualmente adotado aí pelas companhias elétricas. O que que significa isso? Ele fornece o menos 110 ou menos 127, né, mais 110 e o neutro. Com isso, você pode fazer algumas conexões. Você pode criar uma rede neutro menos 110, outra rede neutro mais 110, o que dá aí, então já duas redes, né, de 110, 127, e uma, né, de mais para menos 110. Então, dentro de uma mesma casa, você consegue ter pelo menos três malhas diferentes, duas de 110, 127 e uma de 220. E aí a gente começa a ter, porque é muito comum aqui na região, os chuveiros e ar refrigerados, foi o caso ligado na malha 220, o restante da casa no 110, tá? À exceção de São José dos Campos, aqui na região, eu acho que todas trabalham preferencialmente com 110, pelo menos é o que a gente vê na hora, quando aqui em Taubaté, Pinda também, pelo que eu já vi, nas lojas os eletrodomésticos são vendidos em 110. Litoral também, 110 volts, tá? Os equipamentos. São José não, você vai comprar um aparelho em São José, você se dá mal, porque isso aí é super comum aqui em Taubaté, então que está bem pertinho de São José, o pessoal vai até lá, compra um eletrodoméstico, chega em casa, poxa vida, não funciona. Ele é para 220, porque a rede preferencial lá é 220, tá? Do ponto de vista das casas maiores, tá?
elas podem receber, aliás, elas recebem, né, dependendo do tamanho da casa, um trifásico, né, que aí você tem 110, 110, 110 e neutro. 127, na verdade. Se eu não me engano, é mais, menos, menos e neutro, ou é o contrário, não me lembro agora. Que dá para fazer aí o 330, que na verdade não é 330, é 350 alguma coisa, né? E aí você tem mais redes. Mas esse relógio trifásico não é o padrão é o bifásico, né? A indústria, ela tem mais possibilidades do que isso, do que a gente tem na rede doméstica, tá? Porque a indústria, claro que depende de onde ela estiver colocada, né? Ela pode comprar a energia já transformada nesse formato, né? Com fases de 127, ou ela pode comprar em alta tensão. Tá? E aí, nesse caso, isso aí só para o padrão industrial, né? A energia sai um pouco mais barata, tá? Porém, a transformação da alta para baixa tensão fica por conta dessa empresa, né, da indústria. Então, precisa pensar muito bem se vale a pena, se a economia de comprar a energia em alta tensão compensa o custo do transformador. Então, o transformador, nesse caso, é por conta da empresa, da indústria, não da. Por exemplo, a Fatec Pinda, ela compra alta tensão e transforma. E aí, quando dá algum problema naquela caixa de transformação, é um perereco, porque custa muito caro uma caixa dessas, tá? Uma caixa de transformação, ela custa mais ou menos hoje R$ 100.000, tá? Não é barato para refazê-la, né? A gente teve aqui há uns 2 anos atrás, talvez um pouco mais, a Fatec Taubaté ficou alguns dias sem ter aula, porque deu um problemão na caixa de transformação deles. Eles também compram alta tensão e transformam. E liberação de verba para um gasto tão grande foi complicado. E também a falta de mão de obra, né? Não é tão comum assim. Você consegue encontrar facilmente aí no mercado eletricista que trabalha com baixa tensão, ou eletricista convencional que faz coisas para casa, né? Mas para alta tensão é um pouquinho mais difícil, né? Porque é uma aplicação industrial. Então você vai encontrar ou os profissionais que trabalham para as empresas terceirizadas aí que fazem instalações para as companhias elétricas, ou então você vai ter que buscar alguém que tem certificação na indústria para trabalhar com alta tensão, que é bem diferente, né? Enfim, um pouco mais arriscado, né? Em termos de diferença no consumo, o que vai afetar, né? Nós não pagamos por tensão, né? A conta da energia elétrica, né? Nossa chamada conta de luz, né? Que o pessoal mais antigo chama assim, ela é vinculada à energia consumida, tá? E a energia consumida é energia
é potência vezes tempo, né? Então, quanto que você tem de potência nos aparelhos eletroeletrônicos vezes o tempo de consumo. É isso que vai determinar o consumo de energia elétrica, tá? Voltagem, né, DDP, ela é sempre energia por carga, tá? Como a gente tinha visto. E como é que eu relaciono isso aqui, então, com corrente, né? O que a gente faz aqui, fácil, né? Eu posso dividir em cima e embaixo isso aqui por tempo, né? E eu não alterei em nada a equação quando eu fiz isso. Só que energia por tempo é potência. E carga por tempo é corrente, tá? Então eu também posso dizer que potência é VI, tá? Então, quanto mais alta a voltagem, né? Quanto mais alta a DDP, maior a potência. Então, eu posso aumentar a voltagem e reduzir a corrente. Quando eu faço isso, qual é a vantagem que vai dar em termos de consumo residencial, tá? Se eu aumento a voltagem e diminuo a corrente, eu reduzo o efeito Joule, que é o aquecimento por conta da passagem da corrente elétrica, tá? Então eu posso ter uma pequena diferença no consumo total de uma casa se eu aumento a voltagem por conta de reduzir o efeito Joule, mas não que o aparelho eletroeletrônico ele consuma mais ou menos em uma ou outra voltagem. É a questão só de evitar o aquecimento da rede e, portanto, você tem uma redução em termos de efeito Joule, né? Mas não é que o aparelho, por ser 110 ou 220, ele consome mais ou menos. É só uma questão de reduzir a corrente elétrica que circula no fio, permitindo, portanto, uma economia aí no que é jogado fora, né? Pelo efeito Joule, tá? Mas não que um Professor, aparelho. e a temperatura interfere na resistividade do condutor, não? Sim e não, né? Se chegar ao ponto dele ser dilatado, ela pode reduzir com o tempo, né? Mas você também vai ter um outro problema que é a evaporação, dependendo do resistor, que com a corrente mais alta você pode ir tendo uma ao longo claro que enfim, de um tempo mais longo, você pode ir tendo uma redução da vida útil da rede elétrica também, né? Você imagina, por exemplo, no nosso verão, num dia muito quente, a temperatura típica que está no forro da casa, né, ou entre a laje e o telhado, ela fica muito alta, né? Junto a isso, mais o efeito Joule, fica um negócio absurdo de temperatura, né? E esse aquecimento, ele é dinheiro jogado fora, né? Você está pagando por ele e não está usando. Então, a diferença de potencial mais alta, sim, pode representar uma economia de energia. Não sei se eu respondi sua pergunta. Professor, Sim? adicionando ao seu comentário, uma pesquisa que eu fiz, o maior DDP parece que economiza no projeto elétrico também, né, do dimensionamento dos cabos, essas coisas, né? Sim, exatamente por isso, né? Como você vai ter uma corrente menor, né? Porque a DDP é maior, você não precisa ter cabos tão grandes, né? Você pode reduzir um pouco. Na verdade, se você tem uma rede bem feita com 220 e usa aquele cabo flexível, né? Não o cabo rígido, cabo flexível de 4 milímetros já tem uma economia muito grande.
O cabo rígido, né? Eu acho que praticamente não é mais vendido hoje. Não sei se alguém ainda faz. Quer dizer, ele tem que ser vendido porque o cabo rígido, na verdade, ele tem um uso muito interessante até hoje. Ele é muito mais fácil na hora de você montar a caixa. Tá? A caixa de disjuntores, por exemplo, né? Ali os eletricistas gostam muito mais de trabalhar com cabo rígido porque não existe o risco de ter movimentação e de ter contato entre os cabos. Mas na hora de passar o cabo, em termos da resistividade dele, durabilidade, o cabo flexível é muito mais. Eu lembro há bastante tempo atrás, um cara que tinha um depósito de sorvete lá em Ubatuba, que no verão aquilo era um absurdo, né? Ele fez uma reforma na rede elétrica, trocando o cabeamento rígido, que era o antigo, para o cabeamento flexível. Ele teve uma economia de uns 30% na conta de luz, né? Por conta de um cabo de melhor. Mas aí também vem aquela outra coisa, né? É um investimento um pouco mais alto, né? Você compra um cabo flexível Mitsubishi ou dessas marcas conhecidas, ele é bem mais caro. Porém, no longo prazo, a economia que ele vai proporcionar é enorme, né? E também uma outra coisa que os eletricistas fazem já aprenderam com algum cuidado, é levar um paquímetro para medir se o fio de fato tem o diâmetro que ele está informando. Porque, infelizmente, nós já tivemos casos no Brasil em que o fio era de 4 ou 6 milímetros por fora, né? Mas quando você descascava ele e ia medir o cobre por dentro, ele estava vendendo gato por lebre. Eu já ouvi alguns eletricistas comentando isso, que às vezes um cabo um pouco mais barato, em promoção e tal, quando você vai ver, foi empacotado como 6 milímetros, um de 4, ou, né, como 4, um com menos. Que o que conta, na verdade, não é o plástico, né? É o metal que está ali no meio, né? Infelizmente, alguns fornecedores mal intencionados já fizeram isso, tá? Então, os eletricistas mais experientes, eles descascam para ver se de fato tem o condutor. Você imagina que uma rede de um prédio, né, toda feita com cabo desse tipo, que tem uma especificação menor do que o esperado, ele pode complicar bastante a vida do morador, né? Especialmente, eu nem sei mais quem fez a pergunta, eu perdi aqui nas figurinhas. Tem alguns Foi o Bob casos. Esponja, professor. Ô, Luiz, Luiz, tem alguns casos que são complicados também, especialmente construções mais populares, viu? Que não dá, por exemplo, para instalar refrigerado numa casa. Né? Os caras fazem a rede do prédio pensando. Eu não sei se a MRV continuou fazendo isso, se eles já mudaram. A MRV eu sei que era uma que tinha esse problema porque uma colega de trabalho teve. Ela comprou um apartamento lá, quis instalar um aparelho de ar refrigerado e não funcionava. Toda vez que ela ligava, caía a rede, porque o padrão de transformação dele, de distribuição do prédio, foi feito muito na conta mínima, É né? sacanagem, professor. Então, porque você tem, dependendo do prédio, se não foi previsto nada disso, né? Foi previsto só chuveiro, computador, enfim, micro-ondas e tal. O ar refrigerado, ele consome mais ou menos, tá? Como um chuveiro elétrico. O problema é o tempo, né? Porque o chuveiro elétrico você liga ele por uns 10, 15 minutos, né? E o ar refrigerado fica ligado horas.
E num prédio desse tipo também, cara, se todo mundo resolver tomar banho no mesmo horário, é capaz de cair o disjuntor geral, viu? Assim, se o pessoal quiser fazer um terrorismo, vamos todo mundo tomar banho às 10 da manhã, eu acredito que deva dar uma derrubada na carga. Aqui, em termos de chuveiro elétrico, o que acontece é que as pessoas usam não no mesmo horário, tem um descasamento aí entre o horário que eles são ligados. E no caso do aparelho de ar refrigerado, não, né? As pessoas tendem a ligar todas no mesmo horário, que é à noite, na hora de dormir. E alguns prédios mais populares, eles são feitos tão no limite do limite que se alguém ligar um aparelho desse tipo, porque eles prevêem ventiladores, então você supõe que as pessoas à noite, muitas vão ligar ventilador. Então isso já dá uma carga maior no sistema. E se alguém começar a ligar refrigerado, aí ele não suporta e desarma o disjuntor. É uma grande sacanagem, né? Mas quando você mora numa casa, não é tão caro assim fazer uma distribuição, criar uma rede nova, enfim, pode não ficar muito bonito dependendo do local quando você vai passar o fio, mas dá para fazer. Agora num prédio não dá, né? Porque você depende da chegada de carga no prédio, né? Então é complicadinho para algumas residências, tá? Perguntas, Imaculada tá calada, tá cansada. Pedalou ontem, Imaculada? Também Professor, eu tenho mais uma pergunta para fazer. pode falar todas. Quando o senhor estava falando das tensões adotadas, né? A gente tem lá o 120, 220 e tem o neutro, né? Uhum. A DDP do sistema geral como um todo, ela é feita lá na usina, certo? Na central de distribuição, né? A Isso. usina gera O neutro, ele é gerado aonde, professor? Na subestação perto da cidade? Como é que funciona isso? na subestação. Ah, tá ok, então. Obrigado. Na subestação. Porque a usina ela transmite em alta tensão. O que que acontece? Quando você tem uma transmissão em alta tensão, a perda é muito menor. Então, se você tivesse baixa tensão, a perda seria maior. E também tem a questão aí o fato de ser corrente alternada, né? Aí a tensão precisa ser Ah, sim. maior, né? E Que quando era, chega no transformador, viu, professor? ah, Quando chega nos postos aqui de Caçapava, tem aqueles transformadorzão com óleo, sabe? Gigantão. sim, A tensão que chega nele, no caso, é o 380? não sei te dizer a tensão que chega no poste, mas é bem mais alto. Ah, Mas o que tem no transformador, a gente vai ver a gente vai Normalmente, professor, normalmente chega a 13 kV. 13, tá? É. Bom saber, Rodrigo, obrigado. Aí é o transformador Isso, que baixa a tensão. o transformador a gente ainda vai estudar, tá? Mas eu posso dar uma adiantada aqui para vocês só para a gente não ficar achando que é algum milagre. Não tem. Eu já salvei a número 5, ok? Tá. É o seguinte, por que que a gente não está estudando ainda? Porque a gente ainda está lá na eletrostática, agora que a gente vai entrar em corrente, né? Toda vez que eu tenho uma corrente elétrica circulando num fio, tá? Toda vez que eu tenho elétron circulando num fio, ele gera em torno dele um campo magnético, tá? A natureza é assim. Movimentou corrente elétrica, movimentou carga elétrica, ela vai gerar um campo magnético. Só não tem campo magnético se a carga estiver parada, né? E ao contrário, também é verdadeiro. Se eu tenho um ímã em qualquer ponto do espaço, tá?
ele está parado, eu detecto campo magnético. Se eu começar a movimentar esse ímã de um lado para o outro, eu vou detectar corrente elétrica num condutor, tá? Que é a indução de Faraday, tá? Então, como é que funciona o transformador elétrico? O que que ele é, né, o transformador elétrico? Eu recebo tensão de um lado, faço o fio em uma espiral, tá? E aí essa corrente elétrica que circula aqui, ela gera um campo magnético em torno desse metal aqui, dessa bobina, tá? E aí do outro lado eu tenho só a bobina, e o fato desse campo magnético oscilar aqui desse lado, ele vai induzir corrente elétrica desse lado. Não é mágica, é da natureza. Como é que eu faço para aumentar ou abaixar a tensão? É pelo número de espiras, tá? Quando o número de espiras é diferente, você consegue sair de uma tensão maior para uma tensão menor, né? E isso aqui fica imerso em óleo, né? Tá? Então, essencialmente é isso, um transformador, tá? Você tem espiras com um número de espiras diferentes, né, de um lado e do outro, e isso faz com que você consiga mudar a tensão. O problema é que, como esses transformadores eles são usados aí, né, continuamente, etc., você pode ter uma ruptura, né, de um lado ou de outro. Deixa eu pegar um transformador didático, porque daí vocês vão conseguir ver isso melhor. O problema é que o transformador comercial ele vem com isso fechado, né? Ele vem com isso empacotado, então você não vai conseguir enxergar isso. Deixa eu pegar aqui transformador didático, porque daí ele é aberto, né? O transformador comercial ele já traz, tá aqui, esse aqui. Nós temos um desse tipo aqui lá na Patec, não coloridinho assim, esse aqui tá muito moderno, tá? Mas isso essencialmente é um transformador, tá, gente? O que que ele tem? Ele tem duas bobinas, tá? Elas não são conectadas por fios, e eu não sei se dá para vocês perceberem, mas aqui eu tenho mais espiras do que aqui, né? E elas são colocadas com essas barras metálicas. Essas barras metálicas, se vocês tiverem oportunidade de vê-las de perto, lá no laboratório a gente tem delas, elas são laminadas, tá? Elas têm várias, não é um peso de metal contínuo, ele é todo laminado para evitar corrente de fuga, tá? Porque entre uma lâmina e outra é colocado um óleo, né? E um tipo de material isolante, porque eu não quero que tenha corrente lateral assim, tá? Corrente de fuga ou corrente de Foucault. Eu quero só a circulação no sentido favorável ao deslocamento mesmo, tá? Esse outro modelinho aqui, melhor ainda para vocês verem, porque ele mostra bem que tem uma separação entre eles, tá? Isso aqui é um modelo didático, né? Reparem, aqui dá para ver melhor. Aqui eu tenho um número de espiras bem diferente desse lado e todo o sistema é isolado, né? Então a corrente chega de um lado e ela induz corrente do outro lado, mas com uma diferença de voltagem devido à diferença do número de espiras, tá?
Então ele chega com 13 kV, foi a informação que o Rodolfo deu aí, importante, e eu faço a transformação dela. A indústria que compra em alta tensão, ela não tem esse serviço do transformador, né? Ela mesma tem que prover esse transformador e ela, por outro lado, ela paga mais barato pela energia consumida porque ela não vem transformada. O que é removido aí do que ela paga é o custo de equipamento, manutenção, né? Quem já teve o dissabor de morar numa região onde o transformador deu pau de vez, sabe que demora algumas horas para fazer o reparo ou mesmo a troca do transformador. Aí então você pode ficar 4, 8 horas sem energia em casa, dependendo da complexidade de fazer a troca das peças ou de um transformador como um todo. É um custo considerável, né? Legal. Mais perguntas, gente? Imaculada, consegue ver? Sim, consigo te ouvir. Ah, é que o celular tá um pouquinho. Eu fiz um curso numa empresa em Pará, a gente estudou a parte de energia de distribuição. Aí, algo interessante que a diferença que eles ficaram no caso dessa, a gente utiliza a energia disponível ali durante o mês e depois, no final do mês, a gente paga a quantidade que a gente consumiu. No caso da indústria, eles compram antecipadamente uma quantidade X de energia e eles têm que fazer a gestão dessa energia para poder usar durante aquele período. Eu achei bem interessante. Isso. Exatamente. A indústria ela tem uma capacidade de comprar energia previamente. Dependendo do tamanho da indústria, eles podem até para os leilões, né, de energia para fazer essa compra. As maiores empresas fazem isso, pagam bem mais barato. Mas qual é a diferença? Se a cota for extrapolada, né, se eles contrataram um X e consumiram mais, eles pagam muito caro por esse excesso. Por isso que a gestão de energia deles é tão importante. É parecido com a compra de algumas contas de celular, onde você compra um X de banda e você assina um contrato dizendo que se você ultrapassar, eles vão fornecer, porém o preço é muito mais alto. É o mesmo princípio comercial, né? E aí a gestão do uso dessa energia tem que ser muito cuidadosa dentro da empresa para evitar chegar. Você tem que evitar duas coisas, né? Não comprar demais e usar de menos, que aí você está jogando fora, né? Você está comprando muita energia e não está usando, você está pagando por uma energia que você não vai usar. Por outro lado, se você se aproxima muito do teto, né, se o teu consumo está... O ideal seria pagar por aquilo que você consome, mas dificilmente uma indústria vai conseguir isso, né? Então, é mais econômico consumir um pouco menos do que comprou e ter uma margem de segurança do que ficar muito estreito na margem e consumir mais do que pagou, porque aí a conta fica mais salgada, né? Deve ter sido isso que foi enfatizado no curso, né, Imaculada? Eles falaram, quando eles falaram, eu até relacionei com essa questão do pré-pago, né? Pré-pago. Tem que fazer a gestão disso que eles falaram, né? Que eles têm que até dar passo. Eles têm que fazer a gestão certinho para não consumir, como você falou, nem extrapolar, né? Porque senão o valor que eles pagavam o excedente era muito alto. Tem uns prédios aqui em Taubaté, um deles, infelizmente, a gente descobriu isso, que não era feita, essa gestão não era feita, né? E a nossa estimativa é de que
em mais ou menos 10 anos, a empresa literalmente jogou no lixo mais de R$ 1 milhão, porque eles fizeram um contrato desse tipo, pré-pago, nunca mais reviram o contrato, e assim, nos últimos anos, 80% do consumo, aproximadamente 80% do consumo mensal da empresa estava no excesso. Você imagina o tamanho do prejuízo que eles tinham mensalmente por essa falta de gestão, né? Porque, assim, é muito comum que uma empresa, você tem um terreno grande, você constrói mais prédios. Nos últimos anos, a gente teve um aumento grande do número de equipamentos nas empresas, né? Como eu disse, antigamente você tinha televisão, chuveiro, ferro elétrico e geladeira, né? Então, nas residências, a gente teve um aumento muito grande. Na indústria, mais ainda, né? Com a automação e mecanização, foram surgindo muito mais equipamentos e isso fez com que o consumo de energia subisse bastante. Então, quem não tem aí um cuidado especial na gestão dessa energia é brabo. Não é fácil, não. Ok. Pessoal, tudo tranquilo para a gente abrir a prova amanhã, então? Professor, não seria bom, tipo, dar um tempinho só para dar uma estudada? Porque tem coisa, professor, tipo, o exercício 3 eu não consegui desenvolver, eu não sabia que fórmula que fazia, porque eu tinha Tá. esquecido. Mas a prova não vai ser um dia só, né? Ela vai ficar aberta de terça a domingo, tá? Ah, então, tipo, não precisa fazer no dia, que nem as outras atividades. Sim, sim, ela vai ficar. Eu abro amanhã, aí amanhã no horário da aula, quem puder participar pode tirar dúvidas de interpretação só, mas ela vai ficar aberta para entrega até domingo. Então vocês vão poder rever, inclusive, o vídeo da aula de hoje, dessa revisão, os outros vídeos também para fazer. Não é uma coisa que você vai ter que fazer naquele horário só, tá? É, porque, tipo, algumas fórmulas eu esqueci, tipo, a 2, a primeira eu consegui fazer, porque eu lembrava da fórmula, Hum. mas aí a terceira eu até marquei pro senhor que eu não consegui desenvolver. O exercício eu Uhum. marquei É. lá certinho, separei, mas eu não... Mas eu acho que com esse tempo que vocês vão ter, eu acho que aí dá para rever e tal. Você pode ir fazendo um pouco por dia também, tá? Nada muito traumático. Amanhã fica só mesmo a questão de tirar dúvidas de interpretação do texto, que também, se alguém tiver dúvida de interpretação do texto depois, Kailane já está com dor no coração. Né, É, professor, dá até medo, professor, a gente não sabe o que que vai vir na sua prova. nada que vocês não tenham feito ainda. Eu não costumo ser criativo, não, tá? Então amanhã a gente abre a prova e eu vou deixar vocês à vontade agora para tomarem um cafezinho, para descansar um pouco e daqui a pouco vocês têm outra aula, né? E também, quem não puder tirar dúvidas amanhã sobre a interpretação, pode mandar dúvidas pelo chat também, que eu olho todo dia, tá? Eu tô quase ficando com pena de você, Kailane. Pessoal, então até amanhã. Amanhã às 9 horas, 9h40, né? Eu abro a prova e vou ficar disponível para vocês durante o horário da aula, tá bom? Daqui a pouquinho o vídeo vai estar disponível para vocês também, tá? Falou, professor. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.